Hoje nós vamos resolver uma questão de movimento circular que caiu no SSA1 de 2022. Parece ser uma questão difícil à primeira vista, mas vocês vão ver que não tem nada de difícil, ela é muito fácil e vocês vão conseguir resolver qualquer questão que caia sobre esse mesmo tipo de assunto a partir de agora. Então, vem comigo para essa resolução. Antes da gente ir para a questão, eu quero fazer com vocês uma revisão do que nós vamos precisar para resolvê-la, certo? Então, vejamos, vamos relembrar aqui. Velocidade linear e velocidade angular. Vamos fazer uma diferença entre elas aqui. Vamos ver o que é cada um. A velocidade linear, como o nome já diz, ela é tratada para situações lineares. E o que seria situações lineares, professor? Basicamente, não é isso exatamente, mas eu quero que vocês, para resolver a questão, entendam que seriam situações em linha reta. Então, em situações em linha reta, você tem velocidades lineares, tá certo? Já a velocidade angular, você vai encontrar ela, né? Ela vai ser necessária em situações angulares. Ou seja, pessoal, em situações em que você vai ter uma rotação, você vai ter um movimento de rotação, você vai ter alguma coisa girando, fazendo uma volta, girando um determinado ângulo, fazendo um ângulo de rotação. Vamos primeiro falar da velocidade linear. Então, quando é que a gente vai ter uma velocidade linear? Você vai ter um objeto saindo de uma posição e percorrendo uma distância, que eu vou chamar de ΔS, em um determinado tempo. Então, ele percorre essa distância em linha reta em um determinado tempo. E a velocidade linear vai ser, como vocês já sabem, então a velocidade linear, como vocês já sabem, vai ser encontrada pela divisão entre o espaço percorrido, a distância percorrida, sobre o tempo. Então nós temos aqui a velocidade linear. Ou seja, se eu escrever isso em termos de símbolos, a gente vai ter que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Essa é a velocidade linear, beleza? Já a velocidade angular, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma partícula fazendo um movimento de rotação. Ela vai girar um determinado ângulo. Então, ela vai ter aqui um ponto de referência, certo? Esse aqui seria o centro da curvatura que ela vai fazer. E ela vai girar de um determinado ângulo. E vai vir para essa posição aqui. Então, ela fez esse movimento de rotação. Ela girou um determinado ângulo. Ela percorreu aqui, ó, um ângulo. Beleza? Então, você vai ter que a velocidade angular vai ser o espaço, agora, angular. Pessoal, entenda esse espaço angular como sendo o ângulo que ela girou. Qual foi o ângulo do movimento que ela fez? Dividido pelo tempo gasto para fazer essa rotação. Beleza? Então, a gente vai ter, claro, esse movimento aqui, ele vai acontecer em um determinado tempo. E então, assim, a gente encontra a velocidade angular, beleza? Bom, então, escrevendo isso em termos de símbolo, a gente vai ter que velocidade angular vai ser delta θ sobre delta t, beleza? Essa é a nossa velocidade angular, beleza? Outra coisa que a gente tem que relembrar é em relação às unidades de medida. Então, vamos lá. Na velocidade linear, a gente vai ter o espaço, que ele vai ser medido ou em metros ou em quilômetros, geralmente, tá? O tempo, ele vai ser medido em segundo ou em horas, isso geralmente, né, na maioria dos casos. Então, a velocidade em metros por segundo ou quilômetros por hora. Vai ser em metros por segundo quando o espaço for em metros e o tempo em segundo, e vai ser em quilômetros por hora quando o espaço for em quilômetros e o tempo for em horas. Aproveita e dá uma olhada no vídeo lá no nosso Instagram, que tem explicando uma forma didática de você nunca mais esquecer como transforma de metros por segundo para quilômetros por hora. Então acessa aí @perito da física e vai lá, tá lá fixado nos primeiros postagens, beleza? Fica aqui a dica. Bom, agora vamos falar das grandezas angulares aqui. A gente tem a velocidade angular e o tempo, da mesma forma, ele vai poder ser medido em segundos ou em horas, beleza? Agora tem uma pequena diferença, que o espaço angular, ou seja, o ângulo que ele rotacionou, a gente vai medir ele em radianos. Professor, o que é isso, radianos? Guarda aí, é uma forma de medir ângulos, tá? Geralmente a gente só conhece, né,
a medida de ângulo em graus. Então, a gente sabe que 90 graus, 180 graus, 60 graus, essa é uma medida de ângulo. Mas existe também essa outra forma de medir ângulos, que é o radiano. E como a medida de ângulo é mais comum em graus, a gente tem que saber transformar de graus para radianos. A gente vai fazer isso já já, beleza? Logo, a velocidade angular vai ser medida ou em rad por segundo, que é radianos, ou em rad por hora, que é quando o tempo for em horas, beleza? Então, como eu acabei de falar para vocês, a gente vai tentar aqui agora falar da transformação de graus para radianos, tá certo? Porque vocês precisam saber fazer isso, já que a maioria das vezes os ângulos vão vir em graus, né? A gente tem um conhecimento maior em graus do que em radianos, porque a gente usa muito mais isso. A gente sabe que uma volta completa tem 360 graus, a gente sabe que meia volta tem 180 graus, então isso é uma medida mais do cotidiano da gente. A gente precisa transformar isso para radianos. E uma forma interessante de você transformar é sempre lembrar que uma volta completa, ela vai ter 360 graus. Isso você sabe. Mas uma volta completa vai ter 2π rad. Então quer dizer que em uma volta completa, se por acaso tiver uma rotação de uma volta completa, esse ângulo medido em radianos vai ser 2π. Lembre-se que π é aquele valor, 3,14. Um outro exemplo seria meia volta. Você pode usar como referência para fazer qualquer transformação usando regra de 3. Ora, se uma volta tem 2π radianos, meia volta vai ter quantos radianos? Somente π, metade. Então você pode usar esses dois valores para que você faça a transformação de graus para radianos, beleza? E então aqui a gente tem que meia volta vai ter 180 graus ou π rad, beleza? Π, lembra que π, o valor de π é 3,14, beleza? Bom, vamos aqui só para fixar esse conhecimento, esse conteúdo, vamos resolver uma pequena questão. Se um atleta dá meia volta, olha só, o atleta dá meia volta em uma pista circular em 60 segundos. Então, essas duas informações são importantes para a gente responder a pergunta. Que qual é a pergunta? Qual a sua velocidade angular? Então, ele está perguntando a velocidade angular. Quais foram as informações que a gente tem? A gente tem que foi dado meia volta. E meia volta corresponde a um ângulo de quantos radianos? Bom, para graus eu já sei que seria 180 graus, mas a gente não pode usar em graus, a gente tem que usar em radianos. Então tem que fazer a transformação. Aí você tem que lembrar que uma volta completa, que é 360 graus, tem 2π radianos. Então meia volta vai ser a metade. A metade de 2π é π. Então eu já sei que foi um ângulo de π radianos. Logo, o espaço angular foi de π rad. E o tempo gasto por ele para fazer essa corrida de meia volta foi de 60 segundos. Beleza? 60 segundos. Tá bem devagar, mas tudo bem. Esse é um atleta iniciante, tá começando agora. Então, como é que a gente faz agora para encontrar a velocidade angular? Lembre-se, a velocidade angular é do mesmo jeito da linear, só que a gente, em vez de usar espaço linear, a gente vai usar o espaço angular. Então, vai ser o delta θ dividido por delta t. Logo, a velocidade angular vai ser π sobre 60. E aí, qual a unidade de medida? Rad por segundo. Esse radiano, às vezes, ele é até esquecido. A galera só fala por segundo, tá certo? Mas tudo bem, vamos lá. Se eu quiser fazer uma aproximação, que às vezes isso aparece em prova, aproximando o π para 3, né? A gente sabe que o valor dele não é 3, mas se for aproximadamente, a gente vai ter, então, que nesse meu exemplo, a velocidade angular vai ser 3 sobre 60, a velocidade angular é 0,05 rad por segundo. Esse meu exemplo aqui, eu encontrei essa velocidade, beleza? Vamos só para mais um detalhezinho que eu tenho para falar para vocês antes da gente ir para a questão realmente, beleza? Professor, existe uma relação entre velocidade linear e angular? E por que eu vou querer essa relação? Porque em algumas situações você vai querer passar da velocidade angular para a velocidade linear ou vice-versa. Se você tiver a velocidade linear, você vai querer transformar ela para a velocidade angular, certo? E existe essa relação?
existe e essa relação é muito cobrada em prova. Por incrível que pareça, essa simples relação é muito importante para as provas que caem em movimento circular. Então fica ligado que eu vou lhe dar uma dica agora muito interessante. Então a grandeza angular ela vai estar sempre relacionada com o raio. Então você vai ter uma dependência do raio. O raio vai influenciar nessa velocidade angular. Então você tem que lembrar que toda grandeza angular é só você pegar a linear e dividir pelo raio. Isso daqui faz você nunca mais esquecer. Sempre angular é igual a linear dividida pelo raio. Lembra, angular precisa do raio. Então, se é um movimento circular, um movimento de rotação, eu vou precisar saber o raio. Então eu preciso do raio. Então você vai pegar a velocidade linear e dividir pelo raio. Então é assim que a gente vai encontrar a nossa relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Vamos lá, como é a relação? Ômega é igual a V sobre R. Angular é igual a linear dividida pelo raio. Beleza? Ou vice-versa. Eu posso pegar esse R aqui e passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim. V é igual a ômega vezes R. Então guarda essa daqui que é a nossa relação. Beleza? Então a gente vai para um exemplo 2. Continuação daquele exemplo anterior. Só para fixar o conteúdo. Olha só, o exemplo diz o seguinte. Se a pista do exemplo anterior, lembre-se que a gente encontrou uma velocidade angular de 0,05 rad por segundo, tem 100 metros de raio. Então agora você tem a velocidade angular e você tem o raio dessa pista. Qual a velocidade linear do atleta? Então ele fez um movimento circular, você já tem a velocidade angular, você já tem o raio e agora você quer encontrar a velocidade linear. Lembra qual é a relação? Se você esquecer, você não decore fórmula, Lembre da relação. Angular envolve raio. Então é a linear dividida pelo raio. Isso vai ajudar você. Angular envolve raio. Então linear dividida pelo raio. Angular envolve raio. Então é a linear dividida pelo raio. Só que eu quero encontrar V. Então eu passo o R para lá. Aí vai ficar V é igual a ômega vezes R. Então a velocidade, substituindo os valores agora, é 0,05 vezes 100. Multiplicar número com vírgula e número com zero no final é fácil. Para cada zero no final, você anda uma vírgula uma casa. Então, eu tenho um zero aqui, eu ando uma casa. Eu tenho um zero aqui, eu ando uma casa. Sobrou o que no final? Sobrou 5 vezes 1. Então, a velocidade vai ser 5. Sim, e 5 o quê? Agora está faltando a unidade. Qual a unidade de medida? Como é que eu vou fazer para achar essa unidade de medida? Então lembre-se, a unidade de medida da velocidade ela vai depender da unidade de tempo e da unidade de espaço. Qual a unidade de espaço que a gente tem? A gente tem aqui ó, o metro. E a gente tem o tempo aqui ó, em segundos. Então a unidade vai ser o metro por segundo. Essa seria a nossa resposta da questão. A velocidade linear dele é 5 metros por segundo. Beleza? Tranquilo? Bora agora para a questão. A questão do SSA tem esse texto longo, cheio de informações, que já bate um cansaço em você. Mas eu vou dar uma outra dica para você aqui agora. Vá direto para a pergunta. Às vezes vai facilitar você ir direto para a pergunta. Então, se a gente for direto para a pergunta, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Baseado no texto, qual a velocidade orbital aproximada em km por hora de cada satélite da constelação do GPS? Então você começa a fazer algumas suposições antes de começar a ler o texto. A primeira coisa que você já sabe é que ele quer uma velocidade linear. Professor, como é que você sabe que é velocidade linear? Porque ele falou aqui ó, em quilômetros por hora. E essa é a unidade de velocidade linear, quilômetros por hora. Beleza? Então essa é a nossa pergunta. E você observa que ele está falando de um satélite. O satélite geralmente ele está girando em torno da Terra. Então você já percebe que tem alguma coisa aí falando sobre movimento circular. Vamos ler o texto agora. Aí você já começa a olhar o texto com outro olhar. Com um olhar agora das informações que você precisa para responder essa questão. A localização geográfica de qualquer lugar da superfície da Terra, em qualquer momento, pode ser feita pelo Sistema de Posicionamento Global, GPS. Tal sistema é constituído por uma constelação de satélites, composta de 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais circulares, não mostrados na figura ao lado. Cada plano orbital tem 4 satélites. Cada satélite munido, presta atenção agora, cada satélite munido por um relógio atômico
e um transceptor que se comunica em um receptor GPS na Terra por meio de sinal de micro-ondas. Cada satélite realiza 2 revoluções orbitais em 24 horas em torno da Terra, a uma altitude H de 21.300 km, acima do raio da superfície da Terra de RT de 6.400 km, de modo que qualquer ponto na superfície da Terra esteja visível por pelo menos 4 satélites. Pessoal, que informação é importante para a gente encontrar a velocidade? Bom, ele nos disse ali, nas entrelinhas, qual era a velocidade angular. Onde que ele me disse qual era a velocidade angular? Aqui, ó, ele está dizendo que cada satélite realiza 2 revoluções em 24 horas em torno da Terra. Essa informação, pessoal, para a gente, ele está dizendo o seguinte: 2 revoluções são 2 voltas. Então, ele dá 2 voltas na Terra. Em quanto tempo, pessoal? Em quanto tempo? 24 horas. Bom, ele dá 2 voltas. Se ele dá 2 voltas, a pergunta que eu faço é: qual é o espaço angular nesse caso? Vamos relembrar? Uma volta tem 360 graus, que vale 2π radianos. 2 voltas, então vai ter o dobro, ou seja, 4π radianos, beleza? E o tempo foi de 24 horas. Pessoal, perceba que eu não vou transformar para segundos, e eu não preciso, porque ele pediu em quilômetros por hora. Então, eu já vou deixar em horas, para lá na frente facilitar as contas. Eu vou somente encontrar a velocidade angular. E como é que calcula a velocidade angular? É o espaço angular, ou seja, o ângulo que ele rotacionou. Então, ele rotacionou 2 voltas, ele rotacionou um ângulo de 4π. Então, vai ser o ângulo θ, dividido pelo tempo. Ou seja, vai ser 4π dividido por 24. Dá para simplificar isso daqui, porque o 4 em cima e o 24 embaixo, eles são divisíveis. Então, eu vou dividir ambos por 4. Aqui vai ficar 1 e 24 dividido por 4 dá 6. Então, a velocidade angular desse satélite é de π sobre 6 rad sobre hora. Acabei de encontrar aqui a velocidade angular. Na verdade, ele já tinha me dado no texto, eu só deixei ela redondinha, beleza? Bom, mas vocês sabem que para encontrar a velocidade linear, lembre, a angular depende do raio. Então, vai ser a linear dividida pelo raio. Então, angular vai ser igual a linear dividido pelo raio. Mas eu quero encontrar V. Então, eu vou passar o R para lá. Então, vai ficar V é igual a angular vezes o raio. Só que eu preciso saber quem é um raio. E a figura, ela lhe ajuda nisso. Porque se você observar, o raio vai ser toda essa distância, tá vendo? O raio é a soma do RT, que é o raio da Terra, mais o H, que é a distância da órbita em que esses satélites eles estão fazendo um movimento. Então, o meu raio vai ser o raio da Terra mais o H. Achando esses dados lá na questão, ele me diz aqui que o raio da Terra é de 6.400 km e o raio, o H, a altura dessa órbita, é de 21.300 km. O que resulta, então, em um raio de 27.700 km. Então, agora eu já tenho todas as informações tiradas do texto para resolver a minha questão. Basta eu apenas substituir os valores e encontrar a velocidade. Vamos lá? Velocidade vai ser igual a π sobre 6 vezes 27.700. Beleza? Então, a velocidade vai ser... Bom, aí você teria que substituir π por 3,14. Mas observe que ele perguntou aqui, ó, aproximadamente. Então, se é uma aproximação, você pode aproximar o π. Eu vou aproximar o π para 3. Já que é aproximação, então vai ficar 3 sobre 6 vezes 27.700. 3 sobre 6, isso daqui, o resultado disso, 1 sobre 2. Então, a velocidade vai ficar igual a 27.700 dividido por 2. Um valor que é aproximadamente 13.850. E agora a pergunta é, qual é a unidade? Lembre-se, nós temos aqui, então, a unidade de quilômetros e nós temos a unidade de horas. Quilômetros e horas, então... A unidade aqui vai ser quilômetros por hora, que era justamente o que ele tinha pedido na questão. Então, essa aqui
é o nosso gabarito, gabarito letra D. Observe que não é uma questão difícil, só uma questão que você precisa dominar o conteúdo, e para dominar o conteúdo você precisa estudar, beleza? Então espero que você tenha gostado, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever para a gente manter o nosso canal, isso nos fortalece para continuar produzindo mais material, beleza? Até a próxima!